Se você hoje acha impressionante o tubarão branco, mordida modelada em 18.000 newtons, você ainda não viu o que este planeta já teve. Porque muito antes do primeiro humano andar na Terra, existiram feras gigantescas que fariam os predadores de hoje parecerem bichinhos de pelúcia. E hoje vamos apresentar uma lista dos 10 animais pré-históricos mais temidos da história desse planeta. Mas antes de iniciarmos o nosso ranking, precisamos definir os parâmetros que fazem esses predadores os mais assustadores e temidos que já pisaram na Terra. O primeiro critério é Apex sem rival. O predador não podia ter no seu próprio ecossistema outro caçador de porte comparável. Todos os animais da nossa lista eram os reis de suas florestas, rios e oceanos. O segundo é o corpo como máquina de matar, massa, músculos e força bruta, quem carregava mais poder dentro da sua própria categoria de predador. O terceiro é força de mordida, e aqui todo número que você vir na tela traz um selo, medido, modelado ou extrapolado. 10 predadores, ordenados pelos 3 critérios, do 10º ao primeiro lugar. E apenas o primeiro passa nos 3 ao mesmo tempo. Mas antes de começar a nossa lista, lembre de dar o hype, deixar o like e se inscreva no canal para não perder as novidades do planeta extinto. Começamos pelo fim da lista, e por uma cobra maior do que qualquer uma viva hoje. No número 10, Titanoboa serrejonensis, dona da floresta colombiana logo após a extinção dos dinossauros. Os modelos atuais propõem que podia chegar a cerca de 15 metros, mais que um ônibus escolar e meio. Cerca de 1,1 tonelada, modelada a partir do tamanho das vértebras. Sem outro predador do seu porte na floresta. Na parte mais grossa do corpo, passava de 1 metro de diâmetro, mais largo que uma mesa de jantar redonda. Estudos com pitons vivas sugerem força de constrição muito acima de qualquer serpente atual. David Penning estima entre 50 até 250 psi de pressão de constrição em Titanoboa. No ponto mais alto, isso equivale ao peso de um elefante adulto, cerca de 5 toneladas, concentrado sobre um prato de sobremesa. As presas de Titanoboa incluíam crocodilos primitivos, tartarugas gigantes e grandes peixes das florestas alagadas do Paleoceno. Qualquer vertebrado que coubesse em sua mandíbula de 30 centímetros de largura. A Titanoboa dividia o rio com crocodilomorfos como o Serrejonisuchus, de até 2 metros, e o Aquerontissuchus, que chegava a 6. Grandes, mas nem perto dos 15 metros da cobra. O tamanho de Titanoboa não é só impressionante, é um termômetro. As vértebras fósseis indicam que o planeta era entre 3 e 4 graus mais quente que hoje. Cobras ectotérmicas precisam de calor externo para crescer tanto. Apex sem rival, massa recorde para uma cobra. A Titanoboa fica no 10º lugar do nosso ranking. No número 9, Dunkleosteus terrelli, o peixe couraçado que dominou os mares do Devoniano. Durante décadas, repetiu-se que media 6 metros. Uma revisão de 2023 recalculou o corpo inteiro e chegou a cerca de 3,4 metros. Sem dentes, mas com bordas ósseas extremamente afiadas. Um modelo biomecânico calculou cerca de 1,4 gigapascal de pressão de mordida. Nos mares do Devoniano não existia outro predador blindado do mesmo porte. Dunkleosteus caçava sem competição direta. As placas ósseas que cobrem sua cabeça não eram só defesa, eram parte de uma corrida armamentista entre presas e predadores blindados do período. Dunkleosteus caçava outros peixes placodermes, tubarões primitivos e cefalópodes dos mares do Devoniano. A abertura da mandíbula era rápida o suficiente para criar sucção. A presa entrava antes de qualquer reação. Dunkleosteus podia abrir a mandíbula em cerca de 0,02 segundos, mais rápido do que o olho humano consegue acompanhar. A mecânica do crânio criava pressão negativa que literalmente sugava a presa para dentro. No Devoniano superior, Titanictis era outro placoderme de grande porte, mas era filtrador, sem bordas ósseas de ataque. Nenhum predador ativo rivalizava com Dunkleosteus em tamanho nesses mares.
menor do que a lenda dizia, mas ainda assim sem rival no seu mar. Nono lugar fechado. Número 8. Arctotherium angustidens, o maior urso já confirmado, estimativa de peso que podia chegar a 1,7 toneladas. Apex quase sem rival nas pampas argentinas do início do Pleistoceno. E a escala impressiona. Os ossos das patas projetam um animal de mais de 3 metros de altura, de pé. Onívoro oportunista, com molares largos de triturar e caninos de cortar no mesmo maxilar. Infelizmente, não há estimativa de mordida calculada pela mesma metodologia dos crocodilianos desta lista. O Arctotherium vivia entre a megafauna pleistocênica, preguiças gigantes do tamanho de elefantes, gliptodontes blindados e cavalos. Isótopos de carbono e nitrogênio nos ossos indicam dieta pesada em carne, parte caçada, parte carniça. Smilodon populator foi o único predador de porte comparável e ainda assim bem menor. Com 1 a 2 toneladas estimadas, Arctotherium podia simplesmente chegar e tomar a presa já abatida por qualquer outro predador. Esse urso gigante chegou à América do Sul graças ao grande intercâmbio americano. O Arctotherium angustidens é o mais antigo da linhagem, o maior e o mais carnívoro. Os parentes que vieram depois foram encolhendo, espécie após espécie. Apex quase sem rival e o recorde de massa entre todos os ursos que já existiram. 2 critérios batidos do nosso ranking. O maior urso que já existiu fica com o nosso 8º lugar do ranking. No número 7, Sarcosuchus imperator, cerca de 9,5 metros e até 4,3 toneladas, nos rios do Cretáceo do que hoje é o Níger. Só o crânio do maior espécime conhecido tem quase 1,80 m. Apex sem rival na água. Nenhum outro crocodiliforme daquele rio chegava perto. O segundo maior tinha menos de metade do comprimento. E aquelas mandíbulas carregavam mais de 100 dentes. E aqui a régua trava. O número de 80.000 newtons que circula por aí nunca saiu num estudo revisado por pares. Sarcosuchus entra pela massa, não pela mordida. Suas presas eram grandes peixes, tartarugas e dinossauros na margem. No adulto, o focinho alarga e os dentes ficam robustos, sem encaixe. Dieta generalista, igual a do crocodilo do Nilo de hoje. Na mesma formação vivia Suchomimus, de 11 metros, que reinava em terra. Mas na água e na margem, brindado por fileiras de osteodermos, Sarcosuchus não tinha concorrência. Apex sem rival na água e mais de 3,5 toneladas. 2 critérios batidos. Sarcosuchus fica com nosso 7º lugar. No número 6, Spinosaurus aegyptiacus, cerca de 14 metros e 7,4 toneladas no modelo mais recente, e uma vela dorsal cujos espinhos passavam de 1,5 m de altura. Um animal que ainda hoje gera debate científico. Em 2020, um estudo propôs uma cauda em forma de remo, adaptada à natação. Em 2022, outro time contestou patas rasas, não nadador submerso. E em 2026, Cal e colegas descreveram glândulas de sal em espinossaurídeos, sinal de que frequentavam água salobra, mas não prova de vida aquática submersa. O debate segue em aberto. O que não está em disputa é o porte, cerca de 7,4 toneladas e 14 metros de corpo, o terópode mais longo já descrito. Entra na lista pela massa, não pela mordida. A única estimativa publicada por predição filogenética dá cerca de 12.000 newtons, pouco para o porte, menos que terópodes bem menores. Apex sem rival na água, mas em terra dividia o ecossistema com Carcharodontosaurus saharicus e Deltadromeus, 2 grandes terópodes do mesmo Cretáceo. O Onchopristis, uma raia-serra de 3 a 4 metros, é a presa mais citada. Isótopos de oxigênio no esmalte indicam vida na água, e a roseta de dentes cônicos entrelaçados na ponta do focinho segurava peixes escorregadios. E aqui vai uma curiosidade. Os espécimes originais foram destruídos em 1944, no bombardeio aliado de Munique. Por décadas, Spinosaurus existiu só nas notas de Ernest Stromer. Os fósseis atuais vieram do Marrocos, desde 2008.
Apex sem rival na água e massa entre as maiores de qualquer terópode. 2 critérios batidos. Ecologia ainda em debate. 6º lugar fechado. O próximo lugar da lista não é só sobre um predador. É sobre um problema de método que qualquer pessoa que lê ciência precisa entender. No número 5, Deinosuchus, do Cretáceo Superior, entre 82 e 73 milhões de anos atrás. Dentes grossos do tamanho de bananas, e o melhor exemplo desta lista sobre como ler um dado científico. Apex sem rival na costa da América do Norte, 8 a 10 metros, 2,5 a 5 toneladas. 2 critérios resolvidos. O terceiro é onde fica interessante. O estudo de 2002 modelou a mordida de Deinosuchus a partir da geometria do crânio. 18.000 newtons. Modelado, não medido em tecido vivo. Outra abordagem, de 2012, mediu a mordida de todas as espécies de crocodilianos vivos e escalou o resultado para o tamanho de Deinosuchus. Cerca de 102.803 newtons. Extrapolado, não medido no fóssil. 5,7 vezes de diferença entre os dois números, e nenhum dos dois está completamente errado. Medir um crânio completo e extrapolar a partir de fragmentos são operações diferentes, com margens de erro diferentes. É por isso que cada número nesta lista vem com o selo de origem, não para complicar, para você saber exatamente o quanto pode confiar nele. Sobre suas vítimas. Marcas de mordida aparecem em ossos de hadrossauros e em cascos de tartaruga. Os dentes posteriores, arredondados e grossos, esmagavam carapaça em vez de cortar. Cardápio confirmado por fóssil. No Cretáceo Superior norte-americano, Deinosuchus dividiu o território com tiranossauroides de médio porte. Eles dominavam a terra firme. Ele dominava a margem e também a água salgada. Anéis de crescimento nos osteodermos indicam mais de 35 anos até o tamanho adulto, e os mais velhos passavam dos 50. Deinosuchus levava meia vida humana só para terminar de crescer. Apex sem rival, até 5 toneladas, e uma mordida com 2 números, cada um com a origem declarada. Deinosuchus ganha o 5º lugar do nosso ranking. Metade da lista percorrida. Os próximos 2 trazem a prova viva da extinção e um rei sem trono absoluto. No número 4, Mosasaurus hoffmanni viveu há cerca de 66 milhões de anos nos mares rasos de Maastricht. Lingham Soliar estimou 17 metros em 1995. Revisões atuais apontam 11 a 13. Ainda assim, um dos maiores predadores marinhos que já existiram. Esse mesmo fóssil, em 1808, levou Georges Cuvier a provar algo até então impensável. Espécies inteiras podem desaparecer da Terra para sempre. Mandíbula com dupla articulação, dentes recurvos, pescoço curto e cauda propulsora. Um réptil construído para dominar presas de qualquer tamanho nos mares finais do Cretáceo. A pesquisa mais recente de Potekin e Suki, publicado através da Tomsk State University em 2020, dá quase 14 toneladas, teto que eles mesmos chamam de extremo. Faixa prudente, 8 a 11 toneladas. Dentes recurvos na frente prendiam presas escorregadias. Dentes posteriores, mais robustos, esmagavam conchas. Tartarugas, amonites, peixes. Mosasaurus não era seletivo. Marcas de mordida cicatrizadas no crânio, com espaçamento igual ao dos próprios dentes, indicam combate entre indivíduos da espécie. Nenhum outro predador do mar de Maastricht tinha porte comparável. Nenhum estudo científico seguro publicado mediu a mordida de Mosasaurus. Os 13.000 PSI da internet não saem de artigo nenhum e são extrapolação baseado no tamanho do crânio. Ele entra pela massa e pela anatomia, não pela mordida. Apex comprovado e um peso estimado dentro de uma faixa científica segura de 8 a 11 toneladas. E a prova viva, ou melhor, extinta, de que nenhuma espécie é permanente. 4º lugar fechado. No número 3, Tyrannosaurus rex,
cerca de 12,5 metros e 8,5 toneladas. O crânio chegava a 1,5 metro, com quase 60 dentes, o mais famoso da lista, mas ainda não é o nosso primeiro lugar. Testes de pressão dentária, em 2017, modelaram sua mordida em cerca de 35.000 newtons, resultado experimental, não uma simples extrapolação de tamanho. Em 2021, o estudo mostrou algo mais raro que a mordida. No seu ecossistema, T-Rex teve monopólio megafaunal. Nenhum outro predador de grande porte competia com ele ao mesmo tempo. Não é o maior predador de todos os tempos. Essa frase não tem base em nenhum estudo. O que a ciência comprova é esse monopólio, e é raro o bastante para valer o terceiro lugar. Apex sem rival, massa de 8,5 toneladas, mordida de 35.000 newtons, os 3 critérios batidos com folga. Triceratops e Edmontosaurus são as suas presas documentadas. Lesões cranianas cicatrizadas e um dente de T-Rex preso numa vértebra caudal que voltou a crescer osso. Nenhum outro terópode do mesmo porte dividia a região com Tyrannosaurus Rex. Para ter uma ideia do seu reinado, o nicho de porte médio ficava com os próprios juvenis da espécie. E aqui vai uma curiosidade. O T-Rex trocava os dentes a vida inteira, até 30 centímetros com raiz, sempre um substituto crescendo por baixo. E tinha os maiores bulbos olfativos de qualquer terópode. Sentia muito antes de ver. O mais famoso dos dinossauros conquista a medalha de bronze da nossa lista de mais temidos da história. Antes dos 2 primeiros lugares do nosso ranking, precisamos relembrar as regras do nosso ranking. Regra número 1. Apex sem rival. Significa não ter, no seu tempo e no seu lugar, ninguém que chegue próximo do seu tamanho. Regra número 2. Massa corporal e um corpo poderoso o suficiente para devorar o que estiver na sua frente. Regra número 3. Força e poder de mordida medidos por modelos confiáveis e com alto grau de acurácia. Um deles dominou a Amazônia pré-histórica e o outro dominou o oceano inteiro. No número 2, Purosaurus brasiliensis, 12,5 metros, 8,4 toneladas e um crânio de 1,40 m, já com episódio próprio aqui no canal, mas com mérito de sobra para este lugar. Um estudo brasileiro de 2015 modelou 69.000 newtons de força de mordida sustentada, 4 vezes a mordida do maior crocodilo vivo já medido e quase 2 vezes mais forte que o T-Rex. No mega pantanal miocênico da Amazônia, Purosaurus caçava roedores gigantes, preguiças terrestres e tartarugas colossais como Stupendemis, casco de 2,40 metros, com um dente de 5 centímetros ainda cravado. Mourasucus amazonensis dividiu a formação Solimões com Purosaurus, mas era filtrador de boca larga, sem dentes de ataque. Nenhum predador ativo do mesmo porte dividiu aquele pantanal. A geometria do crânio explica: mais largo do que longo atrás, com áreas de inserção muscular enormes. E um adulto precisava de uns 40 quilos de carne por dia só para se manter. Apex predador, corpo construído para matar e uma mordida mais poderosa que o rei dos dinossauros. O Purosaurus fica com a medalha de prata. E finalmente, o número 1. A maior arma de matar que a natureza já produziu. Uma criatura que fazia seu rival, o Leviatã, que podia chegar até 17 metros, parecer pequeno. Otodus megalodon, o único entre os 10 que passa nos 3 critérios ao mesmo tempo. Entre 15 e 20 metros e até cerca de 100 toneladas nos modelos mais recentes. E isótopos no esmalte indicam sangue quente, cerca de 7 graus acima da água ao redor. O modelo de elementos finitos calculou entre 108.000 e 182.000 newtons de força de mordida, a maior estimativa desta lista inteira, modelada, não extrapolada de forma solta. Entre suas presas estavam baleias, focas, leões marinhos e outros tubarões. Basicamente, qualquer coisa viva que se mexia na água estava à mercê de seu apetite. Marcas de mordida em ossos de Piscobalaena nana, baleia pequena do Mioceno peruano, mostram ataque pelo flanco.
E o modelo tridimensional de 2022 calcula: uma presa de 8 metros engolida em 5 mordidas. Apex nos oceanos do Mioceno e Plioceno, maior massa e força de mordida do ranking. O predador que personifica a palavra medo ao encará-lo. A medalha de ouro de animal mais temido de todos os tempos só poderia ser do Megalodon. Nenhum destes 10 foi o mais feroz. Ferocidade é fácil de imaginar e difícil de medir. O que estes 10 tiveram foi mais raro que ferocidade. Um mundo inteiro, por um tempo, sem ninguém do próprio tamanho. Sem ninguém que pudesse ameaçar seu reinado. Se esta lista mudou o jeito que você olha para o passado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comente o que achou do vídeo, qual desses 10 você tiraria da lista ou qual você acha que ficou faltando.